bênção para você. Tome posse dela em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Senhor, nós cremos no que estamos cantando aqui. O Senhor há de trazer vitória ao teu povo. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Senta um pouquinho, meus irmãos, em nome de Jesus. Bom dia para todos. Hoje é dia de vitória. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Abra sua Bíblia lá, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Vamos entrar na mensagem aqui, queridos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, em nome de Jesus. E o versículo é o versículo de número 35. Se você gosta de anotar o tema da mensagem, para você não esquecer, o tema da mensagem é: não seja tímido. Repita comigo: não seja tímido. Se você puder falar um pouquinho mais alto, que aí você já pega a bênção toda aí. Fala bem alto comigo: não seja tímido. O tema da mensagem é: não seja tímido. Olha o que está escrito aqui. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. A palavra de Deus, ela diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aí o versículo 40. Agora presta bem atenção nisso aqui. E disse-lhes
Jesus lhe fez duas perguntas: por que sois tão tímidos? Aí a segunda pergunta: ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o que é mais aí, meus irmãos, e o mar lhe obedece? Então entenda o seguinte: um certo dia Jesus, ele chama os discípulos dele, depois de um dia, se você ler um pouquinho antes aí você vai entender, depois de um dia de extenso trabalho no ministério, já tarde, aí Jesus chama os discípulos e fala assim para eles: passemos para a outra margem, passemos. A gente sempre tem que prestar atenção, irmãos, a detalhes. Existem detalhes, coisas assim pequenas que a gente não presta atenção, e são muitas vezes assim nos detalhezinhos que a gente pode conseguir ou não conseguir as coisas. Detalhezinhos pequenos. Você está me ouvindo aí pregar, mas se faltar um detalhezinho pequeno aqui, deixa eu pegar uma aqui embaixo. Isso aqui é uma pilha. Se faltar uma pilhazinha pequenininha dessa aqui, esse microfone que é muito bom não vai funcionar. Não adianta nada eu ter um microfone muito bom, funciona perfeitamente, o som é maravilhoso, nítido, limpinho, mas não vai adiantar nada eu ter um microfone desse se eu não tiver a pilha. É um pequeno detalhe, mas que vai fazer uma grande diferença. Às vezes nós não prestamos atenção a pequenos detalhes. Às vezes nós não prestamos atenção. A gente vem à igreja, à casa de Deus, o pastor está pregando e a gente não presta atenção. Às vezes a gente fica pensando num problema que está em casa. Às vezes aquele problema que está na sua casa, para você resolver ele lá na sua casa, você tem que esquecer um pouquinho ele, e na casa de Deus, que é a igreja, prestar atenção o que Jesus fala na igreja, para você conseguir resolver aquele problema lá. Aí há pessoas que ela sai da casa dela, vem para a igreja, mas a mente dela ainda continua lá no problema. Como é que eu vou fazer? Oh meu Deus, e agora esse problema, essa conta, esse problema na família, esse problema A, B, C, D, e a pessoa fica com a mente dela presa àquele problema. Aí ela nem recebe a bênção aqui e nem consegue resolver o problema dela lá. A vida dela vive sempre enrolada. A gente tem que prestar atenção aos detalhes. Jesus falou aos discípulos assim, ó: passemos para o outro lado. Ele não disse assim: olha, vocês vão entrar no barco, vão remar aí. Eles não tinham motor, o barco deles nem existia. Vocês vão entrar no barco aí, vão remar e vão sozinhos para o outro lado. Jesus não falou isso. Jesus falou assim, ó: passemos para o outro lado. O que ele disse? Eu vou entrar no barco e eu vou estar com vocês, e nós vamos passar para o outro lado. Eu vou estar com vocês. Nós, irmãos, estamos na igreja, a gente tem que ter essa noção e essa sensibilidade de entender o seguinte: Jesus, ele está conosco todos os dias, todos os dias. Eu já falei isso aqui algumas vezes e é bom falar de novo. Tem pessoas que a fé dela, a crença dela em Deus é baseada em sentimentos. Vai ter dia que você acorda assim, cantando, parece que você viu o passarinho amarelo, dourado de ouro. Tem dia que você acorda assim. Tem dia que parece que você não dormiu bem, você acorda meio bravo. Quem já acordou bravo? Já? Eu não dormiu bem, você acorda meio bravo, irritado. Tem dia que você acorda assim com aquela animação. Tem dia que parece que roubaram a sua força durante a noite. Você acorda assim quase querendo voltar para a cama. Aí tem dia que você acorda feliz e tem dia que você acorda um pouco menos feliz. Se você é uma pessoa que vive baseada em sentimento, tem dia que você vai acordar acreditando no seu milagre, e tem dia que você vai acordar desconfiando dele, não acreditando e até amaldiçoando a sua própria vida. Se você for uma pessoa que vive baseada em
Sentimentos. Você não tem que viver baseado no que você sente, que é o que a sua mente pode te enganar. Um dia você está achando que você está toda cheia de fé e você está cheio de sentimento. Fé, ela não tem sensibilidade. Fé é você acreditar no que Deus falou. O que foi que Deus falou na palavra dele? Bom, ele disse que ele é comigo, então ele é com você e pronto, e acabou. Não depende se você acordou animada ou menos animada, se você acha ou você deixa de achar, isso pouco interessa. O que Deus falou, você acredita, então vai acontecer na sua vida. Jesus falou para os discípulos: passemos para o outro lado. Ele estava dizendo assim: eu vou estar com vocês nesse barco aí, vocês não vão sozinhos, passemos. Aí, irmãos, eles entraram no barco. Jesus estava cansado, foi dormir no barco, e os discípulos estavam lá remando. De repente começou um vento contrário, estava descendo lá um vento das montanhas, começou a bater naquela água, naquele lago de Genezaré, e aí as coisas começaram a ficar um pouquinho difíceis. A ventania começou, a onda foi subindo, começou a entrar água dentro do barco, e aí os discípulos começaram a ficar desesperados. Duas coisas que eles esqueceram: a primeira, quem mandou eles entrar naquele barco, e a outra coisa que eles esqueceram, quem estava com eles naquele barco. Pensa um pouquinho comigo, quem foi que colocou no seu coração o amor para você se casar com a pessoa que você é casada hoje? Pastor, foi Deus. Vamos pensar o seguinte: o que é um homem e o que é uma mulher? Um homem, ele pensa totalmente diferente de uma mulher, e uma mulher pensa totalmente diferente de um homem. São dois seres humanos totalmente diferentes. Dois seres humanos. Um não tem nada a ver com o outro. Um valoriza uma coisa, outro valoriza outra coisa. Você dá uma flor para uma mulher, ai que legal, ganhei uma flor. Dá uma flor para o homem, rapaz, esse cara, não sei, acho que ele está tentando me ofender. O homem vai pegar como uma ofensa, ganhei uma flor, meu Deus. Agora a mulher, ai que legal, ganhei uma flor, ela gosta daquilo ali. Tem coisa que para o homem tanto faz, para uma mulher não, é importantíssimo aquilo ali. Para o homem, tanto faz como tanto fez. São dois seres diferentes. E Deus pega duas pessoas que pensam totalmente diferente e consegue ligar essas pessoas com uma coisa chamada amor. Diga amém, Jesus. E uma coisa assim tão interessante, irmãos, e tremenda, que essas duas pessoas passam a viver juntos, se casam e formam uma só carne. Daqui a pouco um começa a entender o outro, os anos vão passando, um passa a entender o outro. Duas pessoas totalmente diferentes que passam agora a se alinhar. O que é isso? É Deus que faz isso aí. Quem foi que mandou você se casar? Foi Deus. Quem entrou no teu barco, no teu casamento? Foi Deus. Só que você se esqueceu. Aí hoje o vento contrário entrou, a tempestade veio. Ela veio, às vezes você está passando por uma, e essa não será a última tempestade na sua vida. Talvez foi a primeira e não será a última, e outras virão, umas mais fraquinhas, outras mais fortes. Os problemas virão, mas em todas as situações difíceis que vierem sobre a sua vida, Deus vai estar com você. Diga amém. Ele não vai deixar você sozinho no barco. O problema é o seguinte, irmão, é que tem gente que se esquece quem mandou ela entrar no barco e quem está com ela no barco. Jesus quem mandou os discípulos: entrem nesse barco. Tem gente que entrou em uma empresa, abriu uma empresa, entrou, e aí uma tempestadezinha veio, um problema veio, a primeira coisa que a pessoa pensa: eu vou fechar essa empresa. Quem que te mandou abrir? Ah, pastor, foi Deus. Eu estava orando, trabalhava no lugar e orei a Deus, pedi uma iluminação, pedi para Deus me dar uma palavra, falar comigo, e Deus foi me dando a inteligência, e Deus foi abrindo a minha mente, e eu fui lá e comecei o negócio. Mas pastor, está difícil, é complicado, e eu estou pensando em fechar. Olha que esse negócio de pensar em fechar, você tem que pensar em abrir mais uma loja. Quem está entendendo, diga bem. Em expandir. Não, mas as coisas estão difíceis. Primeiro que você tem que parar de olhar para o que está difícil, você tem que olhar para o que está fácil.
Em vez de se eu ficar olhando para os outros, para a crise do país, eu já falei isso aqui uma vez ou duas, a economia do país, ela não tem influência sobre a sua vida. Não, pastor, não tem. Só vive-se no mundo da lua. Não, não vivo não. A economia desse país, ela não tem poder sobre a sua vida. O que tem poder sobre a sua vida é a palavra de Deus, e está escrito lá no Salmo 91. Caia 1.000 do seu lado, vai cair 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Eu vi uma coisa interessante essa semana. Eu precisei ir a Belo Horizonte, tinha um compromisso lá da igreja. Aí acabou o compromisso, eu disse assim, vou almoçar. Aí perto da sede ali da igreja tem uns restaurantes. Aí fui no restaurante fechado com a placa aluga. Eu falei, caramba, fechou aqui. Aí fui na loja do lado que era outro restaurante, a placa lá, aluga. Falei, fechou tudo, Jesus. Fui na outra loja, aluga. Falei, meu Deus, onde é que eu vou almoçar agora? Aí fui para outra rua, um tanto de loja fechada, um montão de loja fechada. Esse negócio de fecha, abre, prejudicou muita gente, muita, não todos. Teve uns que não quebraram, teve uns que quebraram. Aí fui na outra rua, andei que quase 15 minutos para achar um restaurante para almoçar. Aí cheguei lá no lugar, o lugar estava aberto. Aí eu entrei, a moça só tem que higienizar a mão, higienizei a mão, botei uma luvinha, tudo, fui lá, peguei a comida, coloquei no prato e comi. Aí naquela rua era o único restaurante aberto, o único. O restante tudo fechado, o tantão de loja fechado. Aí eu saí dali e fiquei pensando, os outros não conseguiram se recuperar, mas esses aqui conseguiram. O problema afetou todas as lojas ficaram fechadas. Teve a ordem lá, o decreto, fecha tudo, fechou tudo. Mas alguém conseguiu sobreviver. E está lá funcionando, e as pessoas estavam entrando, estavam saindo, e eu fui lá e almocei, e paguei e saí. Eu fiquei pensando o seguinte, se a dona aqui desse restaurante ficasse olhando para os outros que fecharam, ela também fecharia. Quem está entendendo? Ela não ficou olhando para os outros, ela ficou olhando para a loja dela, e ela falou, vou abrir, Deus vai me ajudar, e Deus ajudou, e está aberta. Ela estava enfrentando a mesma situação que os outros, passou o mesmo período fechado, mas ela descobriu como é que faz para não quebrar. Começou a vender de outra maneira, não pode receber a pessoa no restaurante, mas ela conseguiu vender o produto dela e não falir. Alguma coisa ela descobriu. Como é que faz? Se eu não consigo vender aqui, mas eu consigo vender pela internet, eu vou ligar para os meus clientes, eu vou falar para eles, eu vou levar pessoalmente aí a comida no seu trabalho, quer que eu leve na tua casa? Ela fez alguma coisa que ela não quebrou e os outros quebraram. Quem fica olhando para quem está fracassado vai fracassar também. Você tem que olhar para quem está vencendo. Quem está entendendo, diga amém. Pare de olhar para o fracasso, você tem que olhar para a vitória. Tem gente que não, que quando esquece a economia. O que tem poder sobre a sua vida é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus ela diz? Vão cair 1.000 do seu lado, que é muita coisa, 10.000 à tua direita, que é muito mais ainda, mas você não vai ser atingido. Você tem que olhar para a palavra. Jesus, eu vi 10 lojas fechar aqui e 15 do lado de lá, a minha não vai ser atingida, porque o que repousa sobre a minha vida, o que está sobre a minha vida, é a bênção da tua palavra, e eu vou viver ela. Pastor, minha prima morreu de não sei o que, fulano de não sei o que. Infelizmente é uma tragédia, mas eu vou ver a bênção de Deus na minha vida. Amém, Jesus? Que isso, que esquece isso aí, irmão. O que domina a tua vida é a palavra de Deus. Quando houve a praga lá no Egito, que começou a morrer um tanto de gente, todos os primogênitos, o primeiro filho de todas as famílias dos egípcios estava morrendo. Todo dia tinha uma mãe chorando, ai meu filho morreu. No outro dia a outra mãe, ai meu filho morreu. E os hebreus? Morreu seu filho? Não. O que aconteceu? Tinha um detalhezinho, quem está entendendo? Tinha um detalhe. Tinha uma coisa que tinha na casa dos hebreus, mas que não tinha na casa do egípcio. Tinha uma coisa lá, que o mesmo Espírito passou em todos os lugares, só que em uns lugares ele pôde ferir, e outros ele não pôde fazer absolutamente nada. Quem está aqui hoje, levanta a mão. Você está vivo? Quem está vivo, levante a mão.
Graças a Deus. Diga: eu estou vivo. Se você está viva, Deus tem guardado você até o dia de hoje. O Espírito está passando por aí, mas ele não toca em você. Ele não tem autorização para levar você à sepultura. Não tem. Deus não deixou. Ele não autorizou. Então, se você está aqui, que Deus guardou você. Talvez você já soube de muita gente. Pastor, tem uma prima que faleceu. Pois é, vão fazer o quê? Mas Deus não permitiu você ir. Você está aqui. Ele guardou você. A tempestade veio por discípulos. Ai, Senhor, o que a gente faz agora? Ah, estamos desesperados. A água está entrando no barco. Ah, que situação. O Senhor não se incomoda com a gente. Ah, meu Deus. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 37 em diante. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmão, Jesus ensinava pelo exemplo que ele fazia. A gente aprende muito mais vendo alguém fazer do que a pessoa mandando a gente fazer. Tem coisa que você aprende vendo. Você vê. Por que Jesus estava naquele barco? Porque ele queria ensinar os discípulos. Olha, preste bem atenção. Aquilo era uma aula. Eu entrei com vocês no barco e eu fui dormir. A água que batia no pé de vocês, batia no meu também. O barco chacoalhava para lá e para cá vocês, mas chacoalhava a mim também. E eu consegui dormir no meio dessa tempestade. Dormir e descansar. Vocês não, vocês ficaram desesperados. Ele deu uma aula para eles. O que Jesus quer ensinar para a gente aqui? A tempestade, ela sempre vem. Veio ano passado, veio 5 anos atrás, vem esse ano. Irmão, o problema sempre vai vir. A gente vive num mundo que tem problema. Jesus Cristo falou: no mundo vocês terão aflições. Está lá em João capítulo 16. No mundo vocês terão aflições. O que são as aflições? São os problemas. De vez em quando vem um probleminha de saúde, você vence, Deus é com você. De vez em quando vem um problema no seu casamento, você vence, Deus é com você. Vem um problema na área financeira, vem um problema com o vizinho, vem A, vem B, vem uma luta, vem uma dificuldade. No mundo você vai ter aflições. Mas Jesus falou assim, ó, você tem que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Eu estive no mesmo material que vocês estão. Eu vim aqui em carne e osso. Eu senti as mesmas coisas que vocês sentiram. Passei pelas mesmas situações que vocês passaram. E eu consegui. O que ele quis dizer? Eu não sou melhor do que vocês, nem vocês melhores do que eu. Eu estive aí, no mesmo material de vocês, e eu consegui. Se eu conseguir, você vai conseguir também. Eu comecei a fazer academia de musculação. Os primeiros dias, tinha uma máquina lá que você pegava assim para puxar. Aí tem vários pezinhos. Os primeiros dias eu não passava do número 4. Tinha 4 barrinhas assim. Aí você ia puxar assim para puxar o peso. Aí ficava olhando para os outros. O rapaz sentou na máquina lá depois. Ele colocava no 10. Falei, caramba, ele consegue puxar até o número 10. E eu só vou até no 4. E o 4 andei assim. Meu Deus, vou morrer aqui. E puxava, a hora que saía sem o braço. Chegava em casa, ficava 2 dias com o braço dormente. Meu Deus do céu, confusão isso aqui. Nunca vou. Aí eu fiquei pensando assim: se ele consegue, ele é feito do mesmo material. Ele tem mais tempo que ele treinou antes. Eu vou conseguir. Agora eu já estou no 8. Diga amém, Jesus. Estou quase lá no outro. Aí eu cheguei. E quando eu ia no número 4 lá, de puxar o peso, eu já ia quase morrendo. Meu Deus, não vou chegar. Agora eu estou no 8 lá. Um dia desse eu fiquei pensando se esse negócio está com defeito. Está muito fácil. Não era assim? Aí eu fiquei vendo, não é a questão, é que eu fui treinando. Tem a esteira lá para correr. Os primeiros dias, nos primeiros 5 minutos eu já estava olhando para o reloginho lá, que ele coloca 20, o treinador lá coloca 20 minutos para andar e correr de esteira.
Os primeiros dias, primeira semana, eu subia na esteira, eu ficava olhando para o relógio, meu Deus, não chega no 20 logo. Quando estava chegando 4 minutos, eu já estava lá, vou morrer. Ontem eu andei quase meia hora, eu falei, podia andar mais um pouquinho. Quer dizer, o treinamento, e fui correndo na esteira. Quer dizer, se alguém conseguiu, eu pensei, eu também consigo. Ele não é melhor do que eu. Ah, aquela pessoa é muito corajosa. Não, às vezes ela está até com medo, mas ela foi e ela conseguiu. Quem está me entendendo? Diga amém. Jesus falou para os discípulos, viu? Olha o que está escrito aqui, ó. Verso 40. Por que vocês são tão tímidos? A primeira pergunta. E a segunda, você ainda não tem fé? Irmão, tem muito cristão tímido. Tímido é medroso, covarde. Cristão. Eu já contei você aqui uma vez. Um dia eu cheguei em casa de uma vigília. Aí colado da minha casa assim, tinha um rapaz que é na igreja, um membro da igreja. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, fizeram um despacho na porta do vizinho. Aí eu sou curioso, né? Fui olhar lá, tinha uma garrafa de champanhe, tinha um pó jogado lá no chão, um pó roxo, nem sei o que é aquilo, que eu não entendo isso aí. Tinha uma garrafa, tinha um coração de boi, com um pregão assim atravessando o coração de boi. Olhei para aquele, meu Deus, um prego, eu não entendo de feitiçaria, eu entendo de Bíblia, mas um coração de boi, com um pregão enfiado nele assim, eu acho que não é boa coisa que quem fez estava desejando não. Quem está entendendo? Era para matar pessoas, sei lá o que. Uma garrafa lá de pinga, de champanhe, sei lá o que era aquilo, um pó roxo assim, tudo jogado na porta lá do vizinho. Falei, meu Deus do céu. Olhei assim, aí tá bom, né? Aí fiquei pensando assim, e eu com sono, irmão. Sabe quando você chega de uma vigília assim, você está assim, ó, desorientado, eu nem sei como é que eu consegui chegar em casa. E eu fui dirigindo. Aí falei, deixa eu dormir. Isso era 7 horas da manhã. Eu tinha feito culto no dia anterior, 3 cultos. Depois fui para a sede da igreja e acabou, voltei para minha casa. Aí tô com aquele sono assim, aí eu fiquei pensando assim, pensei, né? Não vai dar meia hora, a hora que esse vizinho acordar e ver o que está na porta dele, ele vai lembrar que o pastor é o vizinho dele. O que ele vai fazer? Vai chamar o pastor para tirar a macumba. Não deu outro, irmão. Aí deitei na cama, comecei a dormir assim, comecei a contar os carneirinhos. Até os carneirinhos estavam com sono, que eles nem queriam pular da cerquinha. Eles já foram dormir de uma vez junto comigo. Aí eu dormi, antes dos carneirinhos aparecer, você fica contando assim. Aí alguém bateu no portão. Falei, já até sei o que é. Mas eu estava com tanto sono que eu nem sabia onde é que eu estava. Aí eu falei, acho que é um pesadelo ou é o vizinho. E continuei dormindo. E ele insistiu, eu apaguei, nem sei mais o que aconteceu. E dormi. Aí tá bom, depois me contaram, ó, o vizinho bateu na tua porta aí, desesperado, quase meia hora. Não teve jeito. Aí passou, chamou não sei quem aí, foi lá não sei na onde, chamou um pastor da outra igreja. E o pastor veio, fez uma oração, sei lá o que fez, pegou as coisas, colocou num saco e deixou na calçada. O lixeiro era mais corajoso que todo mundo. O lixeiro passou, nem perguntou o que era, pegou aquele saco e jogou no caminhão e levou embora. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, o rapaz vai na igreja e ele tem medo do diabo, ele tem medo da macumba, da bruxaria. Ele ainda não cresceu na fé. Que ele chegasse na casa dele e fosse abrir o portão, rapaz, fizeram a macumba para mim, tem gente que gosta de mim, hein? Vou orar por essa pessoa. Quem será que fez isso, hein? Deve estar querendo o meu mal, porque ó, pega um prego enorme, enfia dentro de um coração, bota umas garrafas de sei lá o que, joga umas pipocas aí, não entendo o que é isso. Eu sou um cristão, mas eu vou orar agora e já vou queimar esse mal. Deus, eu estou desfazendo essa macumba no nome de Jesus. Está quebrado todo o mal e o demônio já está amarrado em nome de Jesus e amém. Pega uma vassoura, uma pá, recolhe tudo, varre, que era uma loja na porta, varre tudo, coloca no saco de lixo e espera o lixeiro passar. Quem está entendendo? Isso é que um cristão maduro faz. E o cristão igual esse daqui que nós estamos lendo dos discípulos aqui, mestre, estamos desesperados, o que a gente faz agora? Oh, nos socorre, nos ajude. Jesus chegou lá e falou assim para eles, por que vocês são tímidos? E a outra pergunta, vocês não têm fé não? Vocês ainda não têm fé?
Irmão, uma pergunta de Deus, de Jesus para nós hoje: por que nós somos tímidos? Você vai visitar um parente no hospital, ai, coitadinho dele, ai, eu vou chamar o pastor aqui. Não precisa chamar pastor. Lá já tem um cristão. Quem é cristão que levanta a mão? Vai você lá mesmo, irmão, e ora, faz esse negócio, tudo chamar o pastor, Jesus. Aí vou chamar o obreiro da igreja. Precisa não. Por que não precisa? Eu já tenho você lá, ué. Cristão nota 10, diga amém, Jesus. Pessoa alimentada pela palavra, cheia do Espírito Santo, inteligente, que tem um nome escrito no livro da vida, está todo dia na igreja lendo a Bíblia. Deus já te deu inteligência, a fé. Para que você tem que chamar os outros, irmão? Não precisa. Seu parente está lá doente, eu vou ligar aqui para o pastor vir aqui para fazer uma oração, para expulsar esse... Não precisa não. Por que não precisa? Você está com preguiça de ir na nossa casa? Não, nem um pouquinho de preguiça. Até gosto de ir. De vez em quando a gente vai, sai uns cafezinhos, sai um queijo, diga amém, Jesus. Fazer visita em Minas é uma benção. Você de vez em quando até feijoada. Aí a irmã diz, pastor, eu já sabia que o senhor via, tem até um negocinho que eu sei que o senhor gosta. Até fazer visita é uma benção, amém, Jesus? Mas o que eu quero te ensinar? Jesus falou para os discípulos assim: por que vocês são tímidos? Aí eles ficaram pensando assim, a gente está fracassando. Vocês não têm fé não? Irmão, você precisa parar de ser tímido. Você vê seu filho com um problema lá de droga, eu não sei o que eu faço. Lá você sabe sim, irmã, eu vou orar nesse menino, e esse capeta vai sair dele, deixa ele dormir. Olha que ele estiver lá. Tem filho que ronca, tem ou não tem? Olha que ele está lá, aquele fedozão de maconha lá, chega doidão com os olhos vermelhos revirando. Você chega lá no pé dele, ora baixinho, em nome de Jesus, demônio, você vai sair do meu filho. Meu filho é herança do Senhor. Deus me deu ele há 20 anos. E você não vai levar ele para o mundo do crime não, demônio. Você vai sair. Ora nele, unge o pé dele, unge a cabeça dele, unge as roupas dele, faz a campanha na igreja, levanta de madrugada, vai orar, repreende essa maldição, em vez de dizer, eu não sei o que eu faço, eu vou morrer. Para com isso. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus falou para os discípulos: por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé não? Aí diz aqui o verso seguinte, então, o verso 40, ele diz: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe... Irmão, o vento e o mar obedeciam a Jesus. Pastor, mas falando agora para o senhor aí, era Jesus, né? Jesus é Jesus, verdade, irmão. Só que está escrito aqui, abre aí João capítulo 14, abre aí por favor, João 14. Mas que era Jesus, né, pastor? Aí Jesus só sabe, né? Filho da Virgem Maria, que veio ao mundo, verdade, irmão. Era Jesus, você está certinho. Que Jesus, né, pastor, veio ao mundo sem pecado. Verdade, irmão, claro que é verdade isso aí. Mas deixa eu te contar uma coisa que se você nunca leu, leia agora. João 14, versículo 12. Vamos ler aí um negocinho aí. João 14, 12. Quem puder ler alto aí comigo, João 14, 12, pastor, que é Jesus, né? Filho da Virgem Maria. Verdade. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler juntos? João 14, 12. Na verdade, está escrito igual aí, Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Tem uma vírgula aí. Tem ou não tem? Tem uma vírgula, é para separar. Jesus falou assim, eu estou falando para vocês. Quem crê em mim vai fazer também o que eu faço. Ele ficou em pé num barco, tinha uma confusão lá, repreendeu, para parar. Aí tudo ficou bom. Tem uma confusão na sua vida? Tem. Fique em pé no seu barco, repreende essa confusão, que essa confusão vai sair. Pastor, uma confusão na saúde, repreende o demônio, já sei, demônio, você está derrotado.
meu Jesus já me curou, você vai sair do meu corpo com essa doença que eu não aceito. Deus não me deu um pé para ficar arrastando, Deus não me deu uma mão para ficar parada, Deus não me deu um olho para não enxergar, Deus me deu o olho para enxergar. O médico há 2 anos atrás falou: Ih, você não vai enxergar mais não, hein? Eu falei: doutor, eu acho que eu prego sem óculos. Diga amém, Jesus. Prego e logo abandono ele. Ainda uso ele à noite ainda para poder dirigir, mas logo abandono. O médico falou: daqui 1 ano no máximo você não vai estar enxergando mais nada para poder ler. Eu falei: é mesmo, doutor? Eu enxergo muito melhor hoje. Eu ainda preciso voltar naquele médico lá para falar um negócio para ele. Eu enxergo muito melhor hoje do que 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. O Senhor Jesus falou para os discípulos: por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? Eles tinham fé, mas eles eram tímidos. Tem muito cristão tímido, que está sempre esperando que o outro faça alguma coisa. O irmão tem que vir aqui, essa outra pessoa tem que orar por mim, o outro tem que fazer. Quando é que a gente para de pedir para as pessoas fazerem as coisas por nós? Quando a gente já tem capacidade para fazer, e nós já crescemos, nós já amadurecemos. Então a gente não precisa que os outros façam nada por nós, nós podemos fazer. Você coloca a tua casa em ordem, você coloca as coisas espirituais da tua casa em ordem. A tua vida financeira não depende da vida dos outros, depende da sua com Deus. Meu Deus vai me dar vitória no meio dessa confusão toda, Deus vai me guardar e eu vou chegar lá em nome de Jesus. Olha para isso. Para de olhar para o lado de fora da tua casa e olha para o lado de dentro. Do lado de fora da casa dos hebreus tinha trevas, do lado de fora, mas dentro da casa deles tinha luz. Quem era a luz dos hebreus? Deus. Essa luz aí está na tua vida. Diga graças a Deus. Está dentro da tua casa. Se os egípcios estão em trevas, é porque eles não estão buscando a luz. Porque se eles buscarem a luz, eles vão ter também. Os egípcios não buscavam a luz, eles buscavam outras coisas. Por isso que eles viviam naquela situação. Por que tem gente que sofre? Porque ela não busca a solução do problema, ela não busca a fonte da bênção. Tem gente andando na rua limpa e tem gente andando na rua suja. O que aquela pessoa está andando suja? Que ela não tomou banho. A água existe, o outro foi lavado e o outro está sujo. Quem está me entendendo? Tem gente na rua que anda com cabelo desse tamanho assim, mas o cabeleireiro existe para cortar o cabelo. Tem ou não tem? Vai no cabeleireiro que aquele problema é resolvido. Tem gente que está cheio de problema porque não busca a fonte. Jesus perguntou 2 coisas. Eu vou fechar a mensagem aqui. E está perguntando para nós: por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? Aí ele diz, fechei aqui, João 14, verso 12 e 13. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e até fará obras maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Ele diz que até coisas maiores a gente poderia fazer. Então guarda essa palavra e tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora e vamos agradecer ao nosso Deus aqui pela palavra e pela vitória. Pai, eu oro ao Senhor e te agradeço pela grande bênção que nesta hora o Senhor está entregando para nós. Muito forte essa palavra. Por que vocês são tímidos? Nós não podemos ser tímidos. Nós temos que ser pessoas ousadas, corajosas, intrépidas. A tua palavra, Senhor, ela diz que ao justo nasce luz nas trevas. E eu uno a minha fé com o teu povo e peço uma bênção. Abençoe cada pessoa, tanto os irmãos aqui na igreja, quanto os irmãos que nos acompanham através da transmissão do culto. Eu peço uma bênção sobre todos, curando, libertando e restaurando. Eu levanto a minha voz e digo: diabo, tira a sua mão dessas vidas. Sai espírito de doença, perturbação, miséria, enfermidade, tudo que não presta, sai dessas vidas agora. Eu paraliso toda a ação do inferno e eu determino a bênção, eu determino a vitória, eu determino a prosperidade, eu determino a libertação em o nome do Senhor Jesus. E você que crê nesta bênção, diga: meu Deus, muito obrigado pela minha vitória que eu estou recebendo nesta hora, em nome de Jesus.